E já de volta, gente, é bom demais estar com você, seja bem-vindo sempre, você sabe que você é muito importante aqui. Eu fico tão feliz quando eu sei que eu estou na sua casa, eu fico tão feliz saber que você também está interagindo e participando desse programa. Hoje estamos falando sobre refluxo e intolerância. Conosco, uma das maiores autoridades no tema, conhecidíssimo nesse país afora, nesse planeta afora, o Dr. Rogério Antunes Pereira Filho, médico clínico e também gastroenterologista, que está aqui falando tudo sobre refluxo e intolerância. Vai ligando, vai participando, gente, vai participando, tire as suas dúvidas. Doutor, o Carlos José Fornec, de Santa Maria do Herval, lá no Rio Grande do Sul, acompanhando o programa, é o Brasil inteiro que participa, doutor. Ele falou assim que a sua esposa, Leane, tem gastrite e refluxo. Ela já teve a bactéria H. pylori. Gostaria de saber se ela pode pegar novamente essa bactéria. É o Carlos José, doutor. Carlos, a bactéria H. pylori, ela não tem muita relação com o refluxo. Ela é a principal causadora de gastrites. As gastrites crônicas, quase todas são decorrentes do H. pylori. E durante muito tempo se discutiu se o H. pylori tinha alguma relação com o refluxo. Não tem. Mesmo porque se você tiver só refluxo e for H. pylori positivo, não culpe o H. pylori. Até hoje não se demonstrou que ele provoca refluxo. Ele provoca gastrite, que é uma doença totalmente diferente. É uma doença que, o H. pylori é uma infecção que você adquire em geral quando criança, mas ela, uma vez tratado, pode reaparecer. Mas existe tratamento, é uma coisa que não é tão difícil de se lidar. Que maravilha. Lá em São Bernardo do Campo, doutor, mandar um beijo aqui para o casal Clodoaldo e Dinorá acompanhando o programa. Quer mandar um beijo também para a dona Linda Ienaco de São Paulo, sempre acompanhando o programa. Deus abençoe, dona Linda. Obrigado pelo carinho, viu? A Dinorá está perguntando assim, ó, doutor, a minha filha não tem tosse, retorno ácido, só dificuldades às vezes de engolir. Pode ser refluxo essa dificuldade, muitas vezes, de engolir? Pergunta a nossa amiga Dinorá, lá de São Bernardo do Campo, acompanhando o programa, doutor. Pode. Não é comum, é Dinorá ela, né? Dinorá. Viu, Dinorá? Não é tão comum que a manifestação seja só essa. As manifestações mais comuns são queimação e a sensação de que volta alguma coisa. A chamada disfagia, é o termo que a gente usa para quem tem dificuldade para engolir, etc., ela tem muitas outras causas. Mas é relativamente fácil de fazer o diagnóstico. Você pode fazer uma endoscopia ou fazer um raio-x em que você ingere um contraste e ele vai descendo pelo esôfago e você vê por que está com dificuldade para engolir. Mas pode ser só um sintoma de refluxo. Doutor, o Antônio Donizete de Oliveira, o senhor ia completar? Eu ia dizer, embora tenha outras causas. O Antônio Donizete de Oliveira, de Itu, São Paulo. Obrigado, senhor Antônio, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela participação. Ele está pedindo a benção, Deus abençoe, está mandando um abraço aqui ao doutor, né? Ele diz assim, minha esposa tem refluxo e gastrite. Eu uso o omeprazol. Eu estou citando o nome do remédio para o doutor entender a pergunta. Não que estejamos aqui fazendo propaganda ou autorizando alguém a usar por conta própria. Automedicação, jamais. Ele usa o omeprazol e Nutrium e faz bastante feridas na língua, mas não dá para ver. Gostaria de saber o porquê das feridas na língua. Pergunta o nosso amigo Antônio, doutor, aí, que a esposa tem refluxo e usa o omeprazol e faz essas feridinhas na língua, doutor. Antônio. Essa, seu Antônio, é uma pergunta difícil. Por quê? Porque o refluxo não costuma dar ferida na língua. O omeprazol não costuma dar ferida na língua. Mas muitas pessoas, eu entendo ferida como afta. Muitas pessoas têm afta e a afta nem sempre tem causa conhecida. Muitas vezes ela está ligada ao estresse, outras vezes está ligada a alguma coisa nos dentes que machuca, uma obturação com um lugarzinho que machuca. Algumas pessoas acham que pode estar ligado a um pouco de acidez, mas não se sabe exatamente o porquê. Mas também não é difícil o diagnóstico. Precisa ver, o médico vê o tipo da ferida, eventualmente até biópsia, colheita de material e aí verificar o que está acontecendo. Mas não é comum no refluxo e não é por causa do omeprazol.
Gente, o assunto de hoje é intolerância e também refluxo. Então fique à vontade de fazer perguntas sobre intolerância ou sobre refluxo. Aproveite que o médico está aqui ao vivo, entrando na sua casa, é a sua oportunidade, por isso que existe este programa, essa prestação de serviço. A gente conhece a agenda do Dr. Rogério, é enorme, ele encontrou um tempinho para estar aqui, para entrar na sua casa. Então aproveite agora, viu? Ligue para alguém que tem esse problema. Doutor, aqui chegou um e-mail do Tiago Vasconcelos e Maria, né? Dona Socorro, um beijo para vocês aí, Deus abençoe, Tiago. Olá, Frei, como posso saber se estou, a pergunta sobre intolerância, com intolerância à lactose, quais são os sintomas, né? Ele está agradecendo imensamente, está dizendo que o programa está maravilhoso, doutor, e está muito agradecido aí com a sua presença. É o Tiago Vasconcelos, doutor, como é que eu posso saber que eu estou com intolerância? Então, eu dizia que uma vez tendo aqueles sintomas que eu posso repetir, que é distensão, diarreia, dor abdominal, cólica, toda vez que ingere alguma coisa que tem lactose, uma vez suspeito, você pode ou ir ao médico e então ele te aconselha, ele te faz uma lista das restrições que você tem que fazer. Em geral, 3, 4 semanas que você faça de restrição da lactose, os sintomas passam totalmente. Então, essa é uma forma. Existe uma outra forma em que você vai ao laboratório, ele injeta na sua veia, aliás, ele dá por boca lactose para você. Se você tiver lactase, se você não for intolerante, a sua lactase vai quebrar essa lactose e vai subir o seu açúcar. Então, o exame mostra que o açúcar subiu. Se ele não subir, é porque você não absorveu a lactose. Não sei se eu fui claro. Não foi claro, extremamente claro, Você doutor. dá a lactose. Como ela vira glicose, a glicose tem que subir no sangue. Se ela depois de meia hora, 1 hora não subiu nada, é porque você não aproveitou a lactose. Então você é um intolerante. São as duas formas de fazer diagnóstico. Doutor, vamos lá para Guimarães, lá em Minas Gerais. Quem está acompanhando é a Maria José Pérez Braga. Deus abençoe, dona Maria José. Sua bênção, Frei. Deus abençoe. Meu filho tem diabetes e está vomitando muito. O médico não sabe informar ao certo o que ele tem, mas desconfia que seja intolerância. Só que ao invés de sofrer de diarreia, por ele ter o intestino preso, ele tem vômitos. É possível isso? Pergunta a nossa amiga Maria José, do filho dela, doutor. Maria José, não é comum a intolerância provocar vômito. Eventualmente ela poderia dar alguma coisa de vômito, mas sempre com predomínio dos outros sintomas. Eu me senti mal, muito distendido, até tive vontade de vomitar. Pode eventualmente acontecer, mas não é uma causa comum e não se acomode com esse diagnóstico, porque intolerância à lactose não é para dar vômitos seguidos. Doutor, vamos lá para Alagoas. Alagoas, quem acompanha da cidade de União dos Palmares, Alagoa. É a nossa amiga Maria Cícera Alves. Dona Maria Cícera, um beijo para a senhora. Muito obrigado, viu, querida, por estar conosco. Fiz uma cirurgia de hérnia e de vesícula e fiquei com problemas no intestino. Fiz a ultrassonografia e nada constou, mas sinto muita dor e queimação. É possível tudo isso, dor e queimação, serem refluxos? Pergunta a nossa amiga Maria Cícera. Não só é possível, dona Cícera, como deve ser. Esses são os sintomas básicos do refluxo. Quando você diz cirurgia, é vesícula e... Ela disse vesícula e hérnia, cirurgia de hérnia e vesícula. Hérnia, não de hérnia hiatal, provavelmente hérnia de parede abdominal. Exato, pode ser inguinal. Ela tem, independente da cirurgia que fez, ela tem sintomas claros de refluxo. Doutor, aqui pergunta chegando, vamos lá para o WhatsApp, aqui muitas perguntas, muitas participações, doutor. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Quem tem intolerância à lactose tem que tirar derivados do leite? Pergunta a nossa amiga Francisca, de Itajobi, doutor. Eu ia dizer ao senhor, Frei, que eu queria fazer uma pergunta mais ou menos nesse nível, porque eu acho que isso esclarece muito o que fazer, né, você tendo intolerância à lactose, e posso introduzir nessa pergunta também o glúten. Então, o glúten é muito fácil a resposta. Retire para sempre todo e qualquer tipo de glúten que é derivado do trigo, centeio, cevada. Então, está resolvido, não tem remédio.
É uma das poucas doenças, talvez a única doença, cuja única cura é dieta. É tirar mesmo. Não tem remédio. O que fazer para substituir, doutor? Não precisa substituir. Não precisa. Você não tem, o glúten não é... Não, desculpe, a minha resposta foi muito ruim. O glúten, ele é uma proteína importante, mas tem muitas outras proteínas. Hoje em dia, nos países desenvolvidos tinha muito já, há muitos anos. No Brasil está tendo agora. Você tem muitas lojas que tem macarrão de arroz, tem vários produtos sem glúten. Dizem, inclusive, os estrangeiros que no Brasil é mais fácil você ter intolerância ao glúten porque as pessoas usam muito a mandioca e o fubá. Entendi. Então você pode substituir muita coisa por mandioca e fubá, você pode fazer muita coisa. Não é fácil a intolerância ao glúten, é uma restrição muito importante. É uma proteína, o glúten é uma proteína, doutor, né? Assim, agora, o fato de, sei lá, uma pergunta pode ser boba, mas o fato de você cozinhar, levar ao forno, etc., não queima, não elimina, não resolve. Tanto cru como cozido, assado é a mesma coisa, vai estar lá. Cozido, ela vai estar lá. Entendi. Ela vai provocar o mesmo tipo de sintoma. Olha que interessante. Doutor, pois não. Deixa eu complementar, ela perguntou da lactose também. Essa eu disse que eu queria fazer uma pergunta, que essa eu faço questão de responder. Por quê? Porque é muito comum e não é tão difícil lidar com isso. Até há pouco tempo, a única maneira que você tinha de lidar era tirar a lactose ou diminuí-la. Hoje você tem no mercado, como já existia há muitos anos, muita gente que viajava para o exterior trazia caixas e caixas de lactase, comprimidinhos de lactase. Vontade de tomar um copo de leite. Pega o comprimido, toma o leite, acabou. Acabou o problema dele. Porque aquela lactase que ele tomou já metaboliza a lactose que ele acaba de ingerir. Hoje, já no Brasil, já existe também no mercado lactase, você pode comprá-la. Existe leite com baixo teor de lactose. Como é que fica o fígado com tudo isso, doutor? Ele não participa. Mas ele não vai processar lá, não vai chegar tudo lá, não vai ser... Não vai ter nenhum problema. Não. Ele dá conta fácil disso tudo. Mas, então, hoje você tem no mercado brasileiro, já você não precisa importar, tem lactase. Outra coisa é essa história de que a intolerância à lactose ela não é igual para todo mundo. Você pode devagarinho descobrir o que é que você pode. Ou seja, você vai indiretamente descobrir o quanto de lactase você tem. Então, por exemplo, você levantou de manhã, hoje eu tomei leite. Cheguei no almoço, era domingo, tinha um pudim de leite condensado, eu mandei ver, comi um baita de um pudim. À noite, saí com a namorada, tomei um sorvete de creme. Passou do ponto. Você teve diarreia. Puxa, eu sou intolerante à lactose. Aí você veio no outro dia, interessante. Outro dia eu tomei só o leite e não aconteceu nada. Por quê? Porque você tem lactase suficiente para aquele leite. Para aquela quantidade. Para aquela quantidade. Para aquela cota. Ou então, eu saí com a namorada de novo, tomei o mesmo sorvete e não aconteceu nada. É porque você não tinha gasto, você não tomou tanta... Leite de manhã, então, você equilibrou. Você pode descobrir o seu grau de intolerância. Doutor, vamos lá para a Feira de Santana, na Bahia. É a nossa amiga Natividade Ribeiro de Oliveira. Obrigado, dona Natividade, que Deus abençoe a senhora. Depois do jantar eu me deito, isso me causa umas dores na garganta. É refluxo? Pergunta a nossa amiga Ana Natividade, que depois de jantar ela se deita, né, doutor? Então, até pouco tempo, nós gastroenterologistas tivemos muita dificuldade de aceitar que a doença do refluxo pudesse dar tanto sintoma de boca, de garganta, de tosse, de pigarro. Hoje a gente aceita facilmente, porque realmente já está demonstrado isso, que o refluxo não dá só azia, queimação e sensação de regurgitar. Ele pode dar tosse, pigarro, dor na garganta. Acha-se, inclusive, que ele pode alterar até o esmalte dos dentes. Ainda nisso, doutora, é só para completar. A Leonice Angélica dos Reis, da Rocha Reis e Barreiras, Bahia, obrigado, Leonice, Deus abençoe. Ela gostaria desse refluxo também, daquilo que o senhor está citando, também da secreção catarral, pergunta ela, doutor. Dentro daqueles sintomas, o senhor falou tosse, etc. Veja, a relação do refluxo com a parte respiratória, ela
ela existe, ela pode provocar tosse, uma tosse crônica pode dar um pouco de secreção, não é que o refluxo provoque o catarro. E muitas vezes as pessoas acham que é só refluxo, mas é muito comum que a pessoa tenha também outros problemas respiratórios juntos. Por exemplo, se ele for um asmático, o refluxo piora a asma. E então ele vai ter mais crise, ele vai ter secreção que vem da bronquite ou da asma, mas que o refluxo participou de alguma forma. Doutor, a gente viu aí essa questão do intolerância, a criança nasce com esse excesso de lactase, por isso ela precisa de leite, que vai fortalecer, porque ela vai precisar lá na frente, enfim. E criança também sofre de refluxo? Sofre. Não tem idade para isso. Só que, bom, a criança muito frequentemente nasce com refluxo, né? Porque a válvulinha do esôfago, ela é muito frágil, muito imatura. Então, toda mãe que amamentou sabe que ela tem que segurar o nenê até arrotar e que se ela puser na cama logo depois vai voltar tudo, porque a válvula é muito ruim. Algumas crianças têm uma deficiência muito grande dessa válvula, então eles permanecem com refluxo muito tempo. Algumas crianças até 1, 2 anos dormem quase, põe no berço, parece que está dormindo no cabide até, né? Porque ele tem que ficar arranjando... A gravidade, né? Para evitar que reflua. Então, muitas vezes a criança permanece com refluxo muito tempo. Mas quase todas nascem com a válvula ainda imatura. Eu não vou dizer defeituosa, é imatura só. A Eliette Maria de Souza, aqui de Valinhos. Obrigado, Eliette. Deus abençoe a senhora, viu? Sua sobrinha de 1 mês e 5 dias está com refluxo. Por isso que eu perguntei. Quer saber qual é a causa, porque ela só mama e não toma nada, fora as mamadas. Então, 1 mês e 5, tem que mamar muito, né? Primeiro, só a amamentação foi suficiente, viu, Eliette? Mas ela está com refluxo. Qual é a causa disso? É justamente isso que eu falei. Então, é essa imaturidade dessa válvula que em algumas crianças pode se manifestar mais, durar um pouco mais de tempo, não se desespere, tome esses cuidados de arrotar, de segurar, não deixar a criança deitar logo depois de comer. A grande maioria se resolve naturalmente. A Maria do Carmo Soares de Sapé, na Paraíba, olha que maravilha, né? Acompanhando o programa. Sua bênção, Frei, Deus te abençoe, viu? Está adorando o programa. Gostaria de saber um pouco mais sobre essa enzima da lactose. Pergunta aí a nossa amiga Maria do Carmo, lá da Paraíba, doutor. Essa enzima da lactose, é chamada lactase, é uma enzima que ela fica grudadinha na parte interna de todo o intestino delgado. O intestino delgado é um órgão que tem, sei lá, 5, 6 metros. Às vezes é difícil de medir, porque você não sabe o quanto você estica para medir, mas em torno de 5, 6 metros. É um órgão fundamental, porque tudo que você come é absorvido no intestino delgado. É ali que tudo que você come é absorvido, vai para o fígado, redistribuído, etc. E a lactase é uma enzima que ela fica fracamente ligada. Então, vamos pensar que isso aqui seja a parte de dentro do intestino, da tripa, né? A tripa está lá, essa aqui é a parte de dentro. A lactase fica grudadinha aqui e toda a lactose que vier, ela vai trabalhar e vai fazer absorver a lactose. Esse fato dela ser grudadinha levemente faz com que muitas crianças que tenham diarreia por outra causa tenham que ficar sem leite alguns dias, porque ela, com a diarreia, ela varreu a lactase. A diarreia não era por causa da intolerância à lactose, era por outra causa. Entendi. Mas mecanicamente a diarreia varreu limpou a área. Limpou. Ela precisa refazer aquela lactase. Então ela fica uns dias sem leite. E por essa mesma razão, qualquer pessoa que vier me procurar com uma diarreia, o primeiro alimento que eu tiro é o leite. Porque ela, com diarreia, ela vai perder lactase. Entendi, olha que interessante. Porque ela é grudada muito fracamente. Então eu retiro e digo, olha, fica 3, 4 dias sem leite, depois... Tá, o senhor retira, mas quem está em casa agora acompanhando, se de repente o filho está reclamando de diarreia, a mãe está vendo que está com diarreia, ou seja, é aconselhável tirar o leite? Digamos assim, é a dica que o senhor dá? Olha, para criança pequena, o leite é tão importante na alimentação que eu aconselho fazer um diagnóstico melhor da diarreia. E um adulto que tem diarreia? No adulto, se tiver diarreia, Tiro primeiro eu vou tentar fazer diagnóstico.
Mas se a diarreia for uma diarreia aguda, que demora alguns dias, ou então eu ver que ele é intolerante à lactose que está provocando, eu retiro o leite. Maravilha, gente. Olha quantas informações aqui. Mais um intervalo a gente vai chamar, depois temos muito mais perguntas, temos e-mails, tem WhatsApp aqui. É só, eu ainda não li o seu, então, por favor, participe. Esse é o Vídeo de Saúde. Por ser seu, só seu, ele volta já para você.